Olá, queridos alunos do Seminário de Dons, sejam todos bem-vindos para a nossa quarta aula. Eu tenho certeza que vem revelações nessa aula de forma poderosa, assim como nas anteriores. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Espírito Santo, obrigado, porque só o Senhor pode realizar e manifestar revelações poderosas que vêm diretamente do trono. Que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, que o nosso espírito, a nossa alma, possam de verdade vivenciar e ser envolvidos por essas revelações. Que nós venhamos estar atentos e não sejamos roubados daquilo que o Senhor deseja falar conosco. É o que eu te peço com muito carinho, em o nome de Jesus. Amém. Querido aluno, nós vamos nessa aula entender a respeito de uma necessidade que há em nós. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus. E eu tenho certeza que você já leu esse texto dezenas de vezes. E muitas das vezes, até de forma incrédula, você lê, você repete esse texto, mas no fundo, você não vê acontecer através da sua vida. E isso, muitas das vezes, se torna algo que é até contraditório para nós mesmos, porque o Senhor Jesus foi quem disse, e nós não percebemos na mesma intensidade como aconteceu com Ele. Só que eu quero que você, nessa noite, possa mergulhar em revelações profundas, para que você entenda a profundidade dessa revelação, desse texto, e o porquê que muitas das vezes falta sobre a vida das pessoas o mesmo agir e o andar da mesma maneira como Jesus. Quando nós vamos para o livro de João, no capítulo 14, no versículo 12, tome nota e abra sua Bíblia. João, capítulo de número 14, no versículo 12, está escrito assim. João, capítulo de número 14, versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Você já se viu fazendo as obras que Cristo fez? Ressuscitando mortos, curando leprosos? Você já se viu andando sobre as águas? Você já se viu vendo um homem inchado desinchar imediatamente? Você já se viu vendo pães se multiplicarem, peixes se multiplicarem, sinais poderosos, milagres? Você já se imaginou vivendo essa promessa de que aqueles que creem em mim farão também as obras que eu faço, e outras maiores farão? Você já imaginou o que é vivenciar tudo isso? Mas por que às vezes se torna algo tão distante esse versículo? Porque quando se trata de dons espirituais, nós temos que entender que as pessoas, elas acabam confundindo o que seria quando o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, começa a nos incentivar a buscar os dons com zelo, e buscar esses dons para que através da nossa vida haja edificação na igreja. E você sabe que o milagre traz edificação, você sabe que os prodígios, os sinais, que a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a profecia, operações de milagre, a fé, tudo isso vai edificar. Mas o que há de errado então, quando nós buscamos os dons estão sobre as nossas vidas, mas parece que essa manifestação não é da mesma maneira, não é do mesmo jeito, não é como a palavra está nos dizendo, porque muitas das vezes as pessoas estão buscando apenas os dons, muitas das vezes as pessoas desejam apenas os dons, muitas das vezes as pessoas têm dentro de si intenções que elas fogem daquilo que é o princípio de um relacionamento. Se o Senhor não derramar um dom sobre a sua vida, Ele é tudo que eu tenho. Se o Senhor não realizar da maneira como eu desejo, Ele é tudo que eu tenho. Se tudo acontecer da maneira como eu busco, da maneira como eu quero, Ele é Deus. Se não acontecer, Ele também continuará sendo Deus. Então, o que o Senhor Jesus está nos dizendo é que se nós crermos nele, e eu tenho certeza que você crê em Jesus, eu tenho certeza que você jamais vai duvidar da sua existência, mas essas obras, elas não têm se realizado, porque muitas das vezes a manifestação dos dons está sendo algo, e entendo o que eu vou falar, está sendo algo seco,
é uma manifestação em que a pessoa só deseja que aquilo aconteça, mas ela esquece o que de verdade é o centro de tudo. O que de verdade é quem manifesta esses dons. Quem de verdade é quem realiza tudo isso. As pessoas desejam o dom e elas acabam acreditando que por causa dessa manifestação dos dons, Deus está se agradando delas. Deus está assinando embaixo de tudo que ela faz. E não é bem assim. Você pode ser uma pessoa extremamente usada por Deus e desagradá-lo. Você pode ser uma pessoa extremamente usada pelo Senhor e não ter Deus ao seu lado. Por isso que talvez seja um questionamento dentro de algumas pessoas de ver escândalos de homens usados por Deus, de mulheres usadas demais por Deus. E você olha e diz: como é possível Deus usar alguém assim? É o dom, é a manifestação do dom. O dom está se manifestando, o dom está acontecendo ali de uma forma tão sobrenatural, mas aquela pessoa, ela simplesmente já não tem mais aquele temor e a sensibilidade de entender que o desejo dela é agradar ao Senhor, é ter o Senhor ao seu lado como um amigo, como Deus, como Pai, como Mestre, como Consolador. É ela reconhecer que acima dos dons está Deus. Se ela não tiver os dons, mas ela deseja Deus, que os dons jamais estarão acima do Senhor. Com os dons você não se relaciona, com Jesus sim. Com os dons você não consegue trazer salvação, mas com o Senhor sim. Você consegue entender? Os dons não é tudo que você tem. Você tem que buscar para a edificação da igreja. Você tem que buscar para que você possa viver e desenvolver o seu ministério, o seu propósito, pois sem eles não tem como você vivenciar aquilo que Deus te chamou. Mas olhe para os dons entendendo, eles são ferramentas. Os dons são armas que Deus confiou para você viver o que Ele tem para a sua vida. Os dons não é o tudo para você. Ele não é o tudo para mim. O tudo para a minha vida, o centro para a minha vida, o centro para a sua vida, o tudo que você tem é o Senhor. Meu Deus, aleluia, aleluia. Você consegue entender? Você consegue entender? Quando nós vamos para Atos, capítulo de número 10, versículo 38, Atos, capítulo de número 10, versículo 38. Eu sempre vou dar um exemplo do que é o dom sem a unção e do que é a manifestação dos dons com a unção. É algo totalmente diferente, porque não se torna apenas uma manifestação direta sem que você sinta aquele cheiro, sem que você sinta aquele ambiente tão precioso, tão envolvente, que só a unção pode fazer. Os jugos sendo quebrados, você desejando Jesus, você se lançando diante de Jesus, você desejando o Espírito Santo, você tendo fome pela presença dEle. É diferente a manifestação do dom apenas, com o dom se manifestando onde há unção. Atos, capítulo 10, no versículo 38, está escrito assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Perceba, tudo o que Jesus fez, porque o Pai era com ele. Aonde ele andou curando, por toda parte, os oprimidos do diabo, e fazendo o bem, toda essa manifestação é porque Deus era com ele. Sabe, nós precisamos entender de uma vez por todas que às vezes nós olhamos e pensamos assim: Jesus fez o que fez porque ele era Deus. Não, o que Jesus fez não é simplesmente porque ele era Deus, senão ele não nos diria em João 14, 12, que nós que cremos nele faremos as mesmas obras e obras maiores. Se essa obra era para apenas um Deus, então nós não poderíamos realizá-la como Jesus realizou. O que Jesus está nos mostrando é que, da mesma forma como ele fez porque Deus era com ele numa condição humana.
numa condição em que ele abriu mão da sua glória, abriu mão de tudo para poder vir em um corpo e aqui manifestar e realizar coisas poderosas, para nos mostrar e demonstrar a nós que é possível você viver aquilo que o Senhor te chamou. Porque às vezes as pessoas dizem, mas tudo o que ele fez é porque ele era Deus. Não, o que ele fez é porque Deus era com ele. E é isso que nós precisamos entender. Eu e você precisamos manifestar a realização e a manifestação dos dons, da unção, do poder de Deus. Mas Deus tem que estar com você. O Espírito Santo, Jesus, tem que de verdade fazer parte da sua vida. Você tem que desejar agradá-lo, desejar viver a vontade dEle. Você tem que olhar para Ele e não perder o temor e a essência de desejá-lo, ter todos os momentos conduzindo e direcionando a sua vida. Para que algo não se torne mecânico, para que algo não se torne sem sabor, sem vida. Você consegue entender? Se o Senhor for contigo, você vai viver coisas poderosas. E quando nós olhamos para a unção, nós temos que entender isso. Eu desejo os dons, eu desejo a unção, mas eu desejo acima de tudo o Senhor, porque Ele é o autor, Ele é quem vai me ungir, Ele é quem vai derramar os dons. Mas quantas pessoas receberam os dons e abriram mão do portador, abriram mão do autor, abriram mão daquele que de verdade é quem unge? Quantas pessoas receberam os dons, receberam a unção e abriram mão do Criador, abriram mão de Jesus, abriram mão de viver um relacionamento com o Espírito Santo, abriram mão de ter temor e buscar diariamente agradá-lo? Quantas pessoas, oh meu Deus, quantas pessoas se perderam no caminho, porque acharam que agora que elas possuíam e carregavam o dom, era tudo que elas precisavam. Tudo que nós precisamos é dele. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos do direcionamento, nós precisamos do Espírito Santo diariamente na nossa vida, nós precisamos do Pai em nós. Você consegue entender? Busque com zelo os melhores dons, mas busque agradar o Senhor diariamente. Não venda seu ministério, não venda o seu propósito, não venda o seu relacionamento, não troque Jesus por 30 moedas de prata. Busque ao Senhor, deseje ao Senhor, queira estar com Ele, andar com Ele, fazer a vontade dEle diariamente, porque se o Senhor é com você, Atos 10:38 vai se cumprir, João 14:12 vai se cumprir, você vai realizar as mesmas obras que Ele, obras maiores fará, porque o Senhor está com você. Sabe o que é importante? O Senhor está contigo, o Senhor está ao teu lado, o Senhor está caminhando junto com você, conduzindo você para aquilo que é a vontade dEle através da sua vida. Você está pronto para isso? Você está pronto para pregar essa revelação e de verdade digeri-la e fazer com que ela seja uma realidade na sua vida? Talvez hoje, muitas vezes, as pessoas estão simplesmente valorizando os dons, carregando o dom e acreditando, agora que eu tenho o que eu busquei, é irrevogável, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, então a partir de agora eu vou viver da maneira como eu quero. E o relacionamento com Ele? E acordar pelas manhãs e Ele está lá esperando você para conversar, para se relacionar e de verdade buscar a sua face, buscar a sua presença, adorá-lo, ter temor a Ele, desejar agradá-lo. Isso não pode ser algo que tem que se perder, tem que ser contínuo e nós temos que buscar diariamente. Amém, querido aluno? Eu espero que você tenha conseguido entender isso, eu espero que você tenha absorvido isso como uma revelação poderosa, que tem o poder de fazer com que a sua visão, a sua forma de pensar, a sua forma de enxergar o que é a presença, o que é o relacionamento e o que é os dons, de uma forma em que você possa desejar os dons, buscar os dons, progredir nos dons, mas nunca esquecer de quem é mais importante que os dons. Seu relacionamento com Deus, sua busca pelo Senhor, para que você possa de verdade vivenciar diariamente tudo aquilo que Ele deseja para a sua vida, para o seu ministério, para a sua casa, em nome do Senhor Jesus. É o que Ele tem para mim e para você. Que Deus te abençoe, e eu acredito que a quinta aula será muito mais poderosa, com muito mais revelações, e vai desenvolver você para aquilo que Deus te chamou. Deus te abençoe, e até a próxima aula em nome de Jesus. Tchau, tchau.